Quantos trouxeram uma Bíblia? Levante ela, por favor. Quantos trouxeram? Pastor, está no smartphone. Não tem problema. Quantos trouxeram? Grite bem alto assim: eu amo a palavra de Deus. Então abra a palavra. Livro do Gênesis, capítulo de número 28. Verso de número 10 até o verso 17, eu quero ler 10 versículos, rápido, porque eu quero entregar algo nessa terceira ministração da série Anjos, Ministros e Mistério de Deus. Jacó partiu de Berseba e seguiu Harã. Quando chegou a um certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Sonhou, e eis que estava posto na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Era para você ter dado glória nisso. Em você e a sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. É Deus falando. Quando Jacó acordou, despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar. Eu não sabia. Essa camisa é de que time? Do Corinthians. E ele ainda está assim para mim aqui, ó. No final, você me acompanha para o gabinete pastoral, preciso bater um papo com você. Verso 17. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus. É o quê? E o outro? Porta dos céus. Pega na mão de alguém e diga para ele assim: está preparado para entrar na porta dos céus hoje? Jacó é um patriarca. Eu ainda vou ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre ele nessa série. Mas queria usar esse texto base desse patriarca para falar-lhe sobre céus, anjos. E que Deus me ajude a conectar essa passagem com Jesus, porque essa é a proposta desse dia, desse tema. Põe na tela para mim. Jesus, os anjos e os saduceus. E alguém pode dizer bem assim: eu não entendi. O senhor leu um texto de Jacó com anjo, e o senhor vai falar de Jesus, os anjos e os saduceus? Sim, porque esse tema vai terminar lá, e vocês sabem que sempre termina. Então, fica tranquilo, vai acabar lá. Jacó tem acabado de sair da casa de seus pais. Saindo da casa dos seus pais, ele tem a primeira experiência no ambiente solo.
Porque ele estava acostumado sempre a ser paparicado, assistido pela mamãe Rebeca. Na casa de Isaac, pai de Jacó, a mamãe Rebeca fazia tudo. Até o guisado que foi feito, foi Rebeca que fez. Ele tinha privilégios. Até uma hora que o ambiente se torna hostil a grau ponto que ele precisa sair dali fugido. Porque seu irmão Esaú quer matá-lo. Sua mãe prepara uma roupa. E diz, você precisa ir para as cercanias. Um território onde tem os nossos familiares e lá fique. Porque senão seu irmão vai te pegar. Ele sai. Ele sai com esperança, mas sem perspectiva. Ele não está acostumado a caminhar sozinho. Ele não está acostumado a viver essa experiência sozinho. Quando ele chega em Padã, o sol já está posto. O lugar é deserto. Ele está cansado da caminhada. A primeira coisa que ele faz é pegar uma pedra e transformar a pedra em travesseiro. Primeiro, isso é um grande problema. Porque transformar uma coisa dura em algo macio é muito difícil. Mas ele toma aquilo que é duro e tem a capacidade de transformar pedra em travesseiro e deita e dorme. E o melhor de que tudo, ele sonha. Eu chamo isso de sonhar nos ambientes improváveis. Sonhar nas circunstâncias improváveis. Sonhar com os recursos improváveis. Tinha tudo para ele não sonhar. O ambiente era improvável. Os recursos eram improváveis. Mas quem disse que o sonho é dele? Deus é especialista em dar sonhos àquele que está vivendo em um ambiente improvável, sem recursos improváveis. Olha o sonho. O sonho é uma epifania. Terminologia que nós chamamos na teologia de aparição, ou manifestação, ou aparição gloriosa. Aquilo não é um sonho comum, elaborado e projetado a partir do seu córtex cerebral, nada disso. Um dos mais brilhantes homens, pai da psicanálise, Sigmund Freud, escreve um livro sobre interpretação de sonhos. Ele terminou esse livro em 1899. Ele poderia lançar esse livro em 1899, decidiu segurar, e lançou só em 1900. É um livro que tem 600 páginas e tem um título Interpretação de Sonhos. É um dos livros mais fantásticos que eu já li na perspectiva de sonhos a partir do córtex cerebral ou imaginação do homem. Freud vai dizer que o homem tem alguns caminhos que podem levar ele a sonhar à noite. Um fato que ocorreu durante o dia. Um projeto que ele deseja. São alguns dos fatores que podem fazer o indivíduo, enquanto dorme, sonhar. Só que quando você pega esse texto, você percebe que Jacó está tendo um sonho que nada do que ele viveu dos versículos anteriores se compara com aquilo. Porque aquilo não é projeção de memórias. Aquilo é uma revelação futura de Deus. E essa revelação é assim. Tem uma escada que vai do topo até a terra, da terra até o topo, e Deus está no ponta dessa escada. Melhor do que isso, anjos, a vocalização em hebraico é malar, são anjos que sobem e descem, velozmente, na velocidade da luz. Ele está olhando. Só que enquanto ele está olhando essa escada que conecta o ambiente transcendente que é o céu, com o ambiente material que é a terra, Deus está dizendo, eu posso fazer o que é transcendente, acessar o ambiente material, mas também posso fazer o ambiente material entrar no ambiente transcendente. Melhor do que isso, no meio de um ambiente desfavorável a Jacó, Deus começa a dizer, eu te dei essa terra, eu prometi ao teu avô Abraão,
confirmei ao teu pai Isaque, e estou dizendo para você que vou cumprir essa palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porquanto ele não diria alguma coisa e não cumpriria. Ele é Senhor. Melhor do que isso, Deus vai reafirmar a promessa que fez ao pai Abraão no capítulo 12 do Gênesis, capítulo 15 do Gênesis: bendita será todas as famílias. Lembre-se que como Abraão saiu sem filho, Jacó também está saindo sem filho. Só que Deus está falando de descendências, porque toda vez que o céu se abre e uma escada desce, e os anjos começam a subir e descer, é Deus nos convidando a acessar o futuro antes do tempo. Eu senti o peso dessa palavra. É Deus dizendo bem assim: eu sei que o seu presente é pedra, deserto. Eu sei que o seu presente, Jacó, que você está vivendo, é desértico, pedra e dificuldade. Só que o céu está aberto, há uma escada, e eu vou mostrar o teu futuro. Eu serei contigo. O Senhor será comigo quando e aonde? Em todo lugar, e em todos os ambientes, e em todos os momentos. Vou liberar essa palavra. Eu serei com você no dia da bonança, mas no dia da tristeza, Jacó, eu serei com você no dia do banquete que os amigos estiverem, mas no dia que todos forem embora, eu continuarei com você. Melhor ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema nada, porque eu estou com você. A minha vara, o meu cajado te consola. Deus decide apresentar a Jacó um ambiente angelical. Estão comigo, sim ou não? Você lembra semana passada que no meio de uma tempestade de caos, Deus decide mandar anjo? Deus não muda. O mesmo Deus que no meio da tempestade, chamado Euraquilão, com 276 tripulantes, o anjo aparece para Paulo de noite e diz: relax, tranquilo, ninguém morre, todo mundo será salvo. Deus está fazendo com Jacó de novo. Deus está dizendo: estou no topo dessa escada, estou te prometendo coisa, mas dá uma olhada que os anjos estão subindo e descendo, subindo e descendo. Eu fui ler um texto rabínico chamado de Midrash. Os rabinos vão argumentar dizendo que possivelmente o que o Baruch Hashem, o que o Eterno está fazendo e mostrando para Jacó, é uma coisa tão transcendente, que é chamado dentro da cultura judaica e no Torá, que quando o homem queima incenso, os anjos descem pela escada, pegam o incenso do homem, sobe pela escada e coloca no incensário de ouro que está em cima no céu. O que Deus está dizendo é: Jacó, depois desse dia, se você estiver conectado comigo, toda vez que você produzir adoração, louvor e incenso, anjos descem para pegar o louvor, sobe para entregar, porque eu me movo a partir de um ambiente de oração e adoração. Levante as duas mãos para o alto. Produza incenso de adoração. Há uma escada essa noite sobre a cidade de Maf. Tem anjos que sobem, anjos que descem. Pastor, mas eu estou vivendo um tempo de pedra. A escada está posta. Pastor, estou vivendo um tempo desfavorável. A escada está posta. Deus está dizendo: vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Parece ser lógico falar sobre anjos,
Parece ser um fato bíblico. Até porque a Torá fala sobre anjos. Só que de repente chega a época de Jesus, a saber, época de Jesus e João Batista. Porque enquanto Deus dos patriarcas, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, tiveram experiências angelicais, a comunicação, o estudo, o que nós chamamos de Torá oral, foi passada. Mas ao longo do tempo, fariseus eram doutores da lei, escribas eram os copistas, mas no meio desses se levanta um novo grupo. Esse novo grupo é chamado de saduceus. Os saduceus eram um grupo politicamente envolvido com o templo e a religião, e com Roma. Alguns estudiosos vão dizer que os saduceus eram politiqueiros, coniventes com o Império Romano e favorável com os seus benefícios. Alguns vão dizer que a teologia dos saduceus era teratoral, de forma literal. Os saduceus eram conhecidos também por ter a influência helenista, grega. E ter a influência helenista trouxe a esse grupo chamado de saduceus uma desconstrução. E a pior da desconstrução era, eles argumentavam esse capítulo 28 que eu li com vocês. Não foi bem assim, nunca teve sonho, nunca teve anjo, era só um sonho. Para os saduceus, anjos não eram verdadeiros. As discussões dentro da sinagoga e no ambiente religioso eram, nesse texto, o Eterno nunca mostrou anjos a Jacó, o patriarca. Deu-lhe a ele sonhos. Não eram. Só que nós temos um problema. Argumentar dizendo que não são anjos só porque é um sonho, é no mínimo anular o capítulo 32 do mesmo livro do Gênesis. Porque essa era a discussão que havia contra os saduceus. Enquanto eles diziam que Jacó não teve uma visão ou não viu anjo, mas sim um sonho, porque o texto diz que é um sonho, então o que fazer com Gênesis 32? O que diz em Gênesis 32? Espera um pouco, deixa eu narrar e já mostro o texto para você. Jacó ficou mais de 20 anos na casa de Labão. Quanto tempo? Olha para mim nos meus olhos, por favor, olha para mim. No capítulo 28, verso 10, ele está indo em direção à casa de quem? Labão, sim ou não? Então, antes de chegar na casa de Labão, o que é que ele vê? O que é que ele vê? Em quê? Em sonho, sim ou não? Passou mais de 20 anos na casa de Labão, chega a hora de fechar um ciclo. Na casa de Labão ele nunca teve experiência angelical, mas teve experiência de milagre. As cabras multiplicavam. Porque Deus estava dizendo, eu estabeleço a partir da minha multiforme graça. Não é uniforme, é multi. Eu opero de várias maneiras, de vários jeitos, eu continuo sendo o Senhor. Só que 20 anos depois, Jacó chegou sem uma moeda no bolso, sem esposa, sem filho, quebrado, fugido e ameaçado de morte. Depois de 20 anos ele tem família, está próspero, tem funcionário, e os seus funcionários têm funcionário. Labão olhou para ele e disse assim, não dá para a gente ficar na mesma terra, sai fora, está na hora de você ir. Ele pega toda a família e Jacó vai seguindo. Só que quando Jacó vai indo embora, o que era só um sonho do capítulo 28, agora não é mais sonho. Tem uma caravana de anjos esperando Jacó e sua família lá fora. Olha o capítulo 32, verso 1 a seguir. Se não der glória agora você vai ver. E também Jacó seguiu o caminho. E também Jacó seguiu o caminho. Os anjos de Deus foram ao encontro desse com ele.
você ter dado glória. Se no capítulo 28 foi só um sonho, no capítulo 32, quando ele sai, Deus decide: se tem gente que vai discutir que é só sonho que você teve, eu vou mostrar para todo mundo que não foi sonho. Tem uma caravana de anjos te esperando para um novo começo. Verso 2, eu vou continuar lendo. Quando Jacó os viu, a primeira vez só foi sonho. A primeira vez só foi ele subindo e descendo sobre uma escada. Mas agora ele está vendo todos eles parados e mais ou menos dizendo bem assim: Jacó, a gente estava te esperando, porque a gente precisa mudar. Este é o acampamento de Deus. Era para você ter dado glória. Este é o acampamento de Deus. E deu àquele lugar o nome de Manaim. Verso 3: então Jacó enviou mensageiro diante de Esaú. Sabe o que Deus estava dizendo? Jacó, 20 anos depois, Esaú vai se encontrar com você. Ele pode te matar, mas antes de você se encontrar com Esaú, você vai se encontrar com os anjos de Deus. Há um encontro com o céu essa noite aqui. Há um encontro com o céu essa noite aqui. Os saduceus diziam: não, isso não tem fundamento. Não pode ter fundamento. Por quê? Eles estavam sempre influenciados com a filosofia. E há duas bases que Platão ensina. Primeiro, a base doxa. Segundo Platão, a doxa é o que nós chamamos de pensamento local. Argumentação pessoal. Ideia pessoal. Eles diziam bem assim: isso é só uma crença pessoal. É uma doxa. Só que o conceito do texto não é pensamento local, ou ideia local. O conceito que eu acredito não é uma doxa, não é um pensamento, não é uma ideia, é uma verdade. Pegue na mão de alguém assim: verdade. Pegue na mão de alguém: verdade. Enquanto doxa, segundo Platão, é uma opinião, uma ideia. Episteme é verdade, conhecimento. Segundo Platão você pode ter uma doxa, uma opinião, mas não quer dizer que isso é uma episteme, um conhecimento, uma verdade. Verdade. Faz sentido. E essa é a base do conceito filosófico. Entretanto, a gente precisa entender algo importante. Se episteme é conhecimento da verdade e doxa é opinião, como entender essas duas coisas segundo o conceito de Platão e os saduceus? Vou dar um exemplo. Alguém aparece e diz bem assim: a terra é plana. Doxa. Opinião. Só que não é uma episteme. Porque a partir do conhecimento a gente sabe que a terra não é plana. Então você pode ser respeitado com a sua doxa, sua opinião. Entretanto, ela nunca será maior do que a episteme, a verdade e o conhecimento. Exemplo disso: 2 corpos não podem ocupar o mesmo. Isso é uma doxa ou uma episteme? Episteme, conhecimento, fato, verdade. Que é daí que sai o que nós chamamos de doxa, episteme e axioma. O que é axioma? Verdade absoluta. Qual era a ideia dos saduceus? O negócio é o seguinte: esse negócio de anjo, ressurreição e milagre, isso aí é doxa, não é episteme. Eu respeito a tua opinião, mas isso não é verdade.
Eu estou pegando na tua mão e te levando para um nível para você entender que o ambiente espiritual não pode ser só um ambiente espiritual transcendente, mas precisa ser um ambiente acadêmico. Porque a espiritualidade não é capacidade de sentir, é capacidade de pensar. Não adianta você acessar um mundo achando que você acessa só com a doxa. É a minha opinião, a minha experiência. Eu não vim aqui só te dar doxa, eu vim te dar aqui episteme, conhecimento, verdade, até chegar ao nível da axioma, verdade absoluta em Deus. O que esses saduceus faziam? Militavam e perseguiam João Batista, militavam e perseguiam Jesus. Por quê? Porque a mensagem de Jesus para eles não era uma episteme, era uma doxa. Abre o texto para mim, por favor, de Lucas. Abre o texto de Lucas. Lucas não, vou começar por João. Abre João, por favor. João. Capítulo 1. Verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era quem? Deus. Esse texto foi escrito no primeiro século. João estava escrevendo a um grupo de filósofos que acreditavam que Jesus não veio em carne, parecia como carne. Esse grupo era chamado de gnosticismo. Dizia bem assim: não, ele não veio em carne, ele parecia. João está escrevendo esse texto a esse grupo no ano 90 da nossa era. E está dizendo, ele não parecia. Ele veio em carne. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e nós vimos a sua maravilha. Então sempre há uma resposta filosófica para este ambiente chamado de doxa e episteme. Será que isso é só minha opinião? Ou é episteme, é uma verdade, um conhecimento? Os saduceus começaram a dizer bem assim: pareceu um maluco aí, dizendo que o que ele está falando é episteme, é conhecimento, mas isso aí é doxa, vai trazer ruim para nós, vamos pegar ele. Mateus capítulo 3, abra comigo. Quem é eles que se levantaram contra João Batista? Mateus 3, verso 7. Quando João viu que muitos fariseus e quem? Olha eles, vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? A mensagem sobre raça de víbora não era para o povo, era só para esse grupo: fariseus e saduceus. Gente que estava na beira do Jordão, mas gente que não aceitava a mensagem, porque acreditava que o que João Batista pregava era só uma doxa. Só que o que ele está pregando não é uma opinião pessoal, é uma epicene. Você não dê glória agora, você vai ver. Ele está pregando na beira do Jordão a mensagem que diz bem assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aquele que vem após mim é maior do que eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos pés. O machado já posto na raiz. Eu estou batizando vocês com água, mas ele vai vir, e ele vai vir cheio do Espírito Santo. O que parecia ser só uma doxa é uma episteme. Mas quem estava ouvindo o saduceu disse: não, cara, a gente precisa parar esse cara. A opinião dele virou uma ameaça. E esses mesmos camaradas chamados saduceus se tornaram problema no ministério de Jesus. Mateus 16:1. Abre aí, abre sua Bíblia. Mateus 16:1. E eu vou caminhando para o final. Mateus 16:1. Os fariseus e quem? Se aproximaram de quem? Percebeu que eles mesmos se aproximaram de João Batista no Jordão? Agora eles estão próximos de quem? Está cheio de gente próximo de você, mas não quer ouvir o que você tem para falar. Para de se iludir que nem todo mundo está caminhando na mesma direção que a sua. Não só porque está na tua mesa ou bate nas tuas costas. Mas tudo bem.
Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e tentando pedir-lhes que mostrasse um sinal vindo da onde? Do céu. Agora olhe o verso de número 5, 16:5. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar o quê? Esqueceram de levar o quê? Vamos até o 7, olha lá. 7 não, 6, perdão. 6 até 5 ou 7, perdão. E Jesus disse: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento de quem? E de quem mais? Porque está cheio de gente que está perto de você, sentado na sua mesa, mas está cheio de fermento. Mas tudo bem, não deu glória, eu vou continuar. Verso 7. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não trouxemos o quê? Pão. Agora olha o verso 12. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivesse cuidado de não com fermento usado no pão, mas com a doutrina de quem? E de quem mais? Então havia um pacote doutrinário. E qual era o pacote doutrinário? Especificamente falando aqui, que é daquilo que eu quero falar, dos saduceus, o pacote da doutrina dos fariseus, os saduceus era: não tem anjo nem ressurreição. Esse ambiente transcendente é ilusão e construção. Abra o texto de Atos para mim, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versos 6 a 8. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de quê? Então os saduceus estavam com João Batista fazendo oposição, os caras estavam com Jesus fazendo oposição, e agora eles estão aonde? Com Paulo. Se você quer fazer algo importante para Deus, se prepare para ter opositores. Gente que vai estar perto de você, mas não acredita naquilo que você fala. Dá um toque pelo menos em 3 assim, dá glória por causa disso aí. Saduceus e outra, e os fariseus exclamou: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Paulo dizendo isso. Aí olha o verso 7. Dita essas palavras, começou uma grande... Entre quem? E quem mais? E o sinédrio se dividiu. Por que o sinédrio se dividiu? Porque fariseu acreditava em anjos, mas o saduceu não. Aí olha o verso subsequente. Pois os saduceus dizem que não há ressurreição e nem o quê? Nem espíritos, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Então os saduceus eram perseguidores da mensagem de João Batista, perseguidores da mensagem de Jesus, e agora estão perseguindo a mensagem de Paulo, porque a mensagem deles não trata de coisas da terra, trata de coisas do céu. Então qual é o conceito dos saduceus? Está dizendo, essa episteme não é, isso é uma doxa, é só uma opinião. Isso não é episteme, isso aí não é verdade. Sabe por que isso não é verdade para os saduceus? Porque a teologia dos saduceus é ruim. Ruim como? Abre Mateus 23, abre comigo. 23 não, 22. Mateus 22, verso 23 e 24. Naquele dia, alguns de quem? Vamos lá. Naquele dia, alguns de quem? Que diziam não haver ressurreição, aproximando-se de quem? Verso 24. Mestre, Moisés disse: se alguém morrer e não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com uma viúva e gerar descendentes para o falecido, chamado de levirato. Eles chegam com essa argumentação. Grite bem alto, argumentação. Agora olha o verso de número 29. Verso 29. Jesus está falando com os saduceus. Eles estão tentando pegar Jesus nisso. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as escrituras e nem o poder de Deus. Não, pelo amor de Deus. Jesus faz uma análise da teologia dos saduceus e diz assim: o problema de vocês é duas coisas.
Vocês não têm conhecimento das Escrituras e nem conhecem o poder de Deus. Alguém que anula o ambiente angelical é, no mínimo, alguém analfabeto biblicamente, ou alguém que nunca conheceu o poder do Espírito Santo do Senhor. Quem disse isso? Não é eu, é o próprio Jesus. Verso 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado quem? Olha pelo menos para 3 e faz assim, ó. Jesus calou a boca dos saduceus. Está na hora da igreja que conhece a Escritura e conhece o poder de Deus calar a boca de muito saduceu. Está cheio de saduceu com teologia liberal dizendo que a Bíblia não é a palavra que contém só a palavra, que não existe milagre, que não existe anjo, com a teologia liberal. Mas eu vim anunciar essa noite dizendo: a Escritura é totalmente divina e ainda o poder de Deus é real. Vou de novo para ver se você prega comigo. A Escritura é divinamente inspirada por Deus e o poder de Deus é verdade. Episteme. Anjos não são doxa, não é uma opinião, é episteme, é uma verdade, é um conhecimento. Grite bem alto: eu creio. Não fala direito, diga: eu creio na palavra. Mais alto: eu creio na palavra. Mais alto: eu creio na palavra. Mais alto: eu creio na palavra. Levante a mão direita assim bem alto, bate pelo menos em 3 mãos assim. Você crê na palavra? Você crê na palavra? Você crê na palavra? Aí você deve estar me perguntando essa terça-feira, culto de paraxá, culto de ensinamento: pastor, o senhor vem com doxa, vem com episteme, o senhor vem com opinião e vem com conhecimento a partir de Platão e a teologia dos saduceus. O que tem a ver isso? Simples. Em qualquer academia que você mergulha, de filosofia e teologia, o mais brilhante filósofo é Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é o mais brilhante filósofo. Eu estou falando do século 13. E você sabe qual foi o filósofo que mais estudou e fez material apologético para falar a partir dos anjos, a partir da episteme, que os anjos não são uma doxa opinião, mas sim um conhecimento e uma verdade? Ele foi dado a ele, Tomás de Aquino, o título de mestre e doutor dos anjos. Eu tenho a oportunidade na minha biblioteca de ter o livro de 118 questões que Tomás de Aquino organizou para responder todos os fatos filosóficos e argumentativos sobre seres angelicais. E ele termina dizendo: nunca foi uma doxa, sempre foi conhecimento e uma verdade. Então o que eu vos prego essa noite não é a opinião da religião, não é a opinião da minha teologia, é Jesus dizendo. Vocês sabem por que vocês anulam isso, saduceus? Porque não conhecem a Escritura e nem conhecem o poder de Deus. Por isso que se cumprirá essa noite quando você sair desse culto. Salmo 91, põe na tela. Põe na tela Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor: tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, a quem eu confiarei. Verso 3: pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade, a sua verdade, a sua verdade não é doxa. A sua verdade, a sua verdade, a sua verdade é proteção e escudo. Verso 5: você não terá medo do terror noturno, nem flecha que voe de dia, nem peste que te propague nas trevas, nem mortandade que assole ao meio-dia. Porque cairão ao teu lado 1.000, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Episteme, verdade. Grite bem alto: episteme.
Mais alto, episteme. A matéria sobre anjos não é uma doxa, não é uma opinião pessoal ou de um grupo. É um episteme. É conhecimento. É um axioma. Verdade irrefutável. Só se você tiver certamente mais conhecimento que Tomás de Aquino. Só se você tiver mais conhecimento daquele que se encarnou, chamado Jesus Cristo. Porque ele veio para revelar não uma opinião pessoal. Ele veio para mostrar a verdade. Grite bem alto: Jesus veio apresentar não a doxa, mas a episteme. Mais alto, episteme. Escute. Você sabe, eu fiz questão de passar essa tarde estudando para achar todas as vezes que os anjos aparecem no ministério de Jesus. Eu encontrei 7 vezes, não vai dar tempo. Do dia do nascimento até o dia da sua ressurreição, 7 vezes os anjos aparecem no ministério de Jesus. Quantas vezes? 7. O anjo anuncia o nascimento para Maria. O anjo anuncia o nascimento para José. Ainda fala do nome. Os anjos aparecem aos pastores. Os anjos aparecem a José num sonho e diz: desce ao Egito. Depois de 2 anos, o anjo aparece e diz: sobe. Com 30 anos de idade, ele é batizado. Mateus 4:11. Os anjos aparecem e servem ele com pão depois de 40 dias de ter tentado o diabo. Os anjos aparecem a Jesus consolando ele no Getsemane. Para melhorar, só Mateus diz isso. Jesus é morto, sepultado. No 3º dia, vem um anjo do céu. E quando ele pisa no sepulcro, tem um terremoto. Ele tira a pedra e senta na pedra, enquanto Maria Madalena está vindo. Quando Maria Madalena chega, já tinha tido terremoto e o anjo já havia movido. Aí o anjo pergunta: a quem procurai? Dentre os mortos, aquele que já ressuscitou. Grite bem alto: anjos. Mais alto: anjos. Uma verdade. Mais alto: uma verdade. Por que no ministério de Jesus, desde o anúncio do seu nascimento até a sua ressurreição, anjos aparecem 7 vezes? Quantas vezes? Te lembra alguma coisa? 7? Na cultura do texto? 7 é o número do quê? Número do quê? Quantos 7 eu sou Jesus falou no livro de João? Ele falou 7 eu sou. Quantas frases Jesus falou das 9 da manhã até as 3 da tarde quando foi crucificado em Marcos? 7 frases. Quantas vezes anjos aparecem desde o anúncio do nascimento até a ressurreição? 7. Está dizendo: ele é perfeito. 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 Vou falar até uma ronda que você dê glória a Deus. Ele é perfeito. 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 Só que quando ele assunta os céus e ele entra nas nuvens, quem aparece do lado dos discípulos? 2 anjos. Quando os 2 anjos aparecem, diz: fique tranquilo, é esse mesmo que subiu há de... Só que quando ele descer, não vai descer sozinho. Outro dia eu leio um texto, como é que ele vai descer. Outro dia eu leio um texto. Quer que eu leia agora ou não? Sim ou não? Então abre Mateus 25 aí rápido. Mateus 25, verso 31 a 33. E quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e quando o Filho do Homem vier em sua majestade, vou ler de novo. E quando o Filho do Homem vier em sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença,
e Ele separará uns dos outros, como o pastor separa ovelhas de cabritos e bodes. Porará as ovelhas do lado direito. Isso é eu e você. Estamos do lado direito porque cremos na Escritura e cremos no poder de Deus. E os cabritos e os bodes vão para o lado esquerdo, porque não creem no poder e nas Escrituras. Os saduceus disseram: a teologia que ele prega não é episteme, é doxa. O que ele fala é da sua opinião própria, não é uma verdade, não é uma beleza. Aí quem sabe você deve estar olhando para mim dizendo assim: o que tem a ver isso com a escada? Não é isso que você está perguntando? Deve ter nada a ver mesmo. Você lembra o sonho como era? Uma escada que dava para o céu, a terra, e anjos que subiam. Quando ele acorda, ele diz: eu não sabia. Só que quando ele sai dali, ele vai falar isso, e todo mundo ouve isso como doxa, opinião, uma experiência particular. Nunca foi episteme, porque é uma experiência particular. Só que no Novo Testamento, Jesus vem e diz assim: vou mostrar que aquilo nunca foi uma doxa. O que aconteceu com Jacó foi uma verdade absoluta. Eu fechei a Bíblia e você leu comigo o texto de Gênesis 28:10, que havia uma escada que anjos subiam e desciam. E a palavra verdade, epsene no grego. Epsene é verdade, conhecimento. Não é doxa, não é opinião. João 1:51. Eu vou ler devagar. Conforme eu for lendo, você for entendendo, você vai ficando em pé. Se você não entender, fica sentado aí mesmo. E acrescentou: em verdade, lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem, Jesus Cristo. João 8:32. Eu sou. Conhecereis a verdade e a verdade vos. Não é doxa, é verdade. O convite de Deus para esses dias para nós é: saia da teologia dos saduceus. Não conhece nada sobre ortodoxia, nada sobre crítica textual, nem hermenêutica. Vive mais a exegese, que é acrescentar, do que exegese, que é exaurir do texto. Vivem mais suas próprias opiniões, porque falam de epsene, mas a sua teologia de opinião própria. Só que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse em João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, disse ele, a não ser por mim. Por quê? Ele é a escada que Jacó sonhou e que nós vivemos literalmente para a glória do nome de Jesus. Será que você pode aplaudir Jesus por isso? Põe a mão no coração, feche seus olhos. Eu preciso fazer o apelo e já oro e te libero. Quem é você que está essa noite e ouviu a mensagem e está em um desses dois grupos que eu vou falar agora? Primeiro grupo, o que está afastado, se afastou do Evangelho, enfraqueceu a fé a grau ponto de se afastar. Mas quem sabe alguns dias você tem vindo ao culto, quem sabe hoje veio ao culto,
e o Espírito Santo te iluminou, te convenceu do pecado e do juízo, a grau ponto que você entendeu. Nunca foi sobre opinião, foi sobre verdade. E eu vos anunciei a verdade do Evangelho. Esse é o primeiro grupo. Quem é você que quer se reconciliar essa noite? É só você fazer um sinal onde você está com a sua mão. É só levantar a sua mão onde você está. Tem alguém? Pastor, eu quero me reconciliar. Na galeria ou na nave da igreja? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Tá vindo ali um casal. Chega, tá vindo correto. Tem mais alguém? Tem mais alguém aí na galeria? Mais alguém? Pastor, eu estou afastado. Acende a luz da galeria para mim, aqui da nave da igreja, por favor. Frontal, isso, obrigado. Fica ligado. Até vocês fazem um trabalho espiritual. Acender luz é um trabalho espiritual. Em casa é carnal, mas na igreja é espiritual. Então fica ligado. Tem mais alguém? Esse é o primeiro grupo. Segundo grupo. Pastor, eu não desviei, não apostatei, minha fé não caiu, só que eu deixei de congregar. E deixando de congregar, algumas coisas me entristeceram de sair do ambiente da igreja. Mas eu tenho vindo a alguns cultos, tenho ouvido a mensagem, e essa mensagem tocou minha alma. Eu quero voltar a congregar, eu quero voltar a ter uma igreja local. Eu quero voltar a ter raízes. Tem alguém essa noite que quer voltar a ter raízes em um endereço, voltar a ter raízes em uma comunidade local, em uma família local? Não existe vida de fé sem família da fé. Quem está vindo? Não existe vida de fé sem família na fé. Não existe. Isso é papo furado. Não existe teologia sem igreja. Estenda as mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, nós queremos apresentar esse casal, apresentar todos que estão sendo alcançados por essa mensagem, agora ao vivo pelo YouTube, ou que vão ouvir essa mensagem depois pelo Deezer, pelo Spotify, que enquanto ouvirem essa mensagem que está sendo pregado nesse domingo, e mais esse rapaz que está chegando aqui na frente, que o Senhor possa convencer e iluminá-los através do Evangelho de Jesus Cristo. Tem mais esse rapaz chegando. Nós te glorificamos, Senhor, porque Tu és Epicene, Tu és a verdade absoluta. Te glorificamos, Senhor, porque o Teu sangue dá um banho neles. Te glorificamos porque tem mais uma chegando, tem mais outro chegando, filhos voltando para casa, porque sempre foi o lugar deles. Filhos voltando para casa, porque enquanto nós oramos, enquanto a gente vai orando, pessoas estão chegando, se reconciliando, voltando a congregar. Isso é o poder da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Senhor, eu abençoo as famílias essa noite. Abençoa o teu casamento, meu irmão, no nome de Jesus. Eu abençoo os teus filhos. Se os teus filhos têm te dado trabalho, ou estão vivendo um momento de rebeldia, eu profetizo que os teus filhos são uma bênção, que toda ferramenta preparada contra eles não prosperará. Eu te abençoo no nome de Jesus, amém. Siga eles ali por 1 minuto, vamos aplaudir Jesus. Canta um pedacinho e eu já dou a benção apostólica. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os filhos sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tudo fecha. João viu? João viu miracas felizes ver, outro reviveu, e a morte ele venceu, e com isso vida eterna nos concedeu. Não era um sonho, era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparados.
Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. Valeu a pena estar aqui hoje ou não? Vocês lembram que no primeiro dia dessa série eu falei sobre Pedro saindo da prisão? Lembram ou não? Quando ele saiu e o anjo sai na frente, ele achava que era o quê? Era o quê? Lembra? Quem lembra? Um sonho. Ele achava que era uma doxa, uma experiência. Até uma hora que ele disse: isso aqui não é uma opinião. Isso aqui é de verdade. É verdade que Deus está fazendo isso. Prepare-se para viver uma semana de coisas sobrenaturais, verdadeiras de Deus. Amém? Faça assim com a sua mão. Pastor Robson, pastora Dani, cadê eles? Foram embora já? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Quantos podem dizer amém? Um beijo!